Muito bom dia, hoje é quinta-feira, 4 de outubro, são exatamente 9 horas e 52 minutos, estamos começando a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje temos a honra de receber aqui a candidata a deputada distrital Vânia Coelho, desculpa. Vânia Coelho. A Vânia Coelho é candidata a deputada distrital, muito bom dia, seja muito bem-vinda à Estação Entrevista. Bom dia, Carlos. Bom dia, Estação Entrevista, TV 26, Canal 26. Bom dia a todos que estão assistindo e bom dia, Brasília e bom dia, Brasil. É um prazer estar aqui. Muito bem. Vânia, eu sempre costumo, no início das minhas entrevistas, perguntar para candidato ou candidata em questão, você conta um pouco da sua história, quem é a Vânia Coelho para a população do Distrito Federal? Bom, eu nasci em Goiânia, portanto sou goiana. Vim para Brasília com 6 anos de idade e com 47 anos já me considero candanga. Ajudei a construir essa cidade. Inicialmente fomos morar na Vila do API, que é a antiga invasão que fica ali entre o Candangolândia e Bandeirante. Depois moramos no Bandeirante, fomos para Recanto, Riacho Fundo 2 e ajudamos a construir tanto o Riacho Fundo quanto o Recanto das Emas dentro do processo de cooperativas e associações. Eu sou administradora, técnica em contabilidade, professora de educação física. Hoje eu trabalho com consultoria na área de habitação e financiamentos na área de construção civil. E de movimento popular, nós trabalhamos há mais de 20 anos nessa área de movimento, de cooperativa, de associações, na luta pela moradia no Distrito Federal, que é um déficit muito grande o que nós temos hoje. Na lista da CODAB, hoje temos mais de 400 mil pessoas sem moradia. Isso fora os que não estão na lista e que não conseguiram se inscrever. Dentro da área social, nós trabalhamos com mulheres, mais precisamente na parte contra a violência doméstica, e com crianças e jovens na situação de risco, num trabalho social que nós fazemos aqui no Sol Nascente. Então, trabalho social, moradia e essa parte de cuidar da criança e adolescente, da mulher, é um trabalho que nós fazemos independente de candidatura, Carlos. Nós já fazemos isso, o nosso grupo, eu falo nós porque eu não faço nada sozinho. Nós temos um grupo de mulheres, de voluntários, que através do Foco Social, que é uma federação, que é uma ONG, nós nos juntamos dentro do voluntariado e conseguimos ajudar muitas pessoas, mesmo sem ter um mandato, mesmo sem ter um cargo em governo, que de governo eu só tive cargo no Conselho do Complan, que é um cargo onde você tem que passar por uma eleição para poder estar lá também fazendo parte do Conselho. Então, Brasília é uma cidade que eu aprendi a gostar, me acolheu e, portanto, hoje eu estou aqui para tentar ajudar Brasília de uma outra forma, que é melhorar a legislação e fazer com que ela seja cumprida dentro das leis que já estão aí e das que possam surgir para beneficiar a população. Muito bem, vamos falar sobre moradia, candidata. Brasília, por exemplo, são 400 mil pessoas que não têm direito ao lote. Existem, por exemplo, existem casos de conhecimento público, por exemplo, dentro da CODAB da corrupção ao longo desse tempo todo. Muitos moradores não chegaram em Brasília desde o início mesmo. Tem algumas pessoas relatos, por exemplo, de inscrições de 1985 e até hoje essas pessoas não foram chamadas. Se eleita, a senhora pretende propor algum tipo de lei, uma fiscalização mais severa na CODAB para verificar esses casos? Bom, essas ações, Carlos, inclusive ano passado nós fizemos uma ação junto ao Tribunal de Contas e propusemos também pedimos a alguns deputados para fazer uma audiência pública para questionar algumas ações da CODAB. A CODAB ela foi criada para desenvolver a política habitacional para as famílias de baixa renda. E nesse governo, a CODAB passou a vender o lote para as famílias. Então, nós já fizemos algo mesmo sem ser parlamentar. Nós procuramos Tribunal de Contas, Ministério Público, uma audiência pública na Câmara para questionar as ações. E quanto a essa questão de pessoas que estão aqui há 40 anos, 30 anos e não conseguiram ter sua moradia, é preciso que realmente na CODAB seja feita uma auditoria, principalmente na lista, porque antes se chamava lista limpa.
Mas essa lista nunca limpa, ela nunca diminui. Mesmo com os atendimentos, a lista sempre continua. Claro que eu caso, eu tenho filhos, meus filhos casam, têm filhos, e com isso a moradia vai sendo necessária para cada um deles. Mas é preciso ter transparência. Hoje a lista da CODAB tem 4 ou 5 listas diferentes dentro de uma lista só. Você tem a lista de inscrito geral, a lista de inscritos por deficiência física, a de idoso, a de vulnerabilidade. E cada pessoa dessa, ela pode constar nas 3 listas, porque eu posso ser deficiente, eu posso ser maior de 60 anos, eu posso estar na lista de inscrição geral e eu posso estar em vulnerabilidade. Qual dessas listas que eu vou ser atendida? Então, hoje não tem uma clareza de qual lista realmente, qual é a minha pontuação. Como deputada na Câmara, a primeira ação que eu pretendo fazer com relação à moradia e a habitação, que é a área que eu domino, que eu trabalho com ela, mesmo sem ser parlamentar, sem ser governo, é solicitar uma auditoria na CODAB e na SEGET, que é a Secretaria de Habitação. Precisamos ter clareza de quem está sendo atendido e se quem está sendo atendido cumpre os critérios, para não deixar de fora aquelas pessoas que têm critérios e nunca foram chamadas para serem atendidas e ter garantida sua moradia digna. Então, a primeira ação seria essa. Sim, até porque houve o recolhimento, valores pagos, taxas de cartório, inúmeros documentos que o cidadão ficou em torno de R$700, chutando por aí, nesse sentido. E esse dinheiro, por exemplo, muitos cidadãos não têm acesso a isso, Vânia. Então, a grande questão é, se eleita, haverá uma fiscalização rígida nesse critério? Com certeza. A pessoa, para se habilitar na CODAB, ela tem que tirar as 9 certidões nos 9 cartórios, pagar uma taxa na CODAB, que agora ela foi extinta, não se cobra mais. Mas você tem que tirar toda a documentação. 6 anos atrás cobrava. Até o ano passado ainda cobrava. Ah, sim. Tirar toda a documentação, e para tirar documentos tem custo. Para comprovar os 5 anos de Brasília, às vezes você tem que voltar na escola, solicitar documento. Então, tem um custo, tem uma expectativa e tem uma vontade daquela pessoa de ver resolvido a sua situação de moradia. E, na verdade, a pessoa acaba não sabendo qual a pontuação dela, porque na CODAB é tudo pontuação. Então, se eu tenho 5 filhos, eu tenho uma pontuação. Se eu tenho 2, é outra. Pela idade é outra, pela renda é outra. E isso, como eles colocam lá uma numeração comprida, enorme, você não sabe qual a pontuação que você tem para cada item. Então, no meu entendimento, a primeira coisa que precisa ser feito é essa triagem da lista para se saber realmente quem tem direito, quem está na lista e qual a situação da pontuação dela. Porque hoje, digamos, você está na pontuação 10.000, eu estou na pontuação 10.200. Amanhã você é atendido e eu não. Ou seja, a pessoa que está na minha frente não é atendido e eu sou. E aí, qual o critério? Aí quando você vai lá, fala, não, é porque ela tinha 2 filhos, agora só tem 1. Então a pontuação baixou. Mas não existe essa clareza na lista para eu ter certeza que realmente foi aquilo. Então, deixa uma dúvida quanto a isso. E essa fiscalização, nós já fazemos ela desde já. Participamos do processo de cooperativas e associações, que é uma parte da secretaria, que é 40% das áreas tem que ser destinadas para as associações e cooperativas, construírem as casas ou os apartamentos e entregar para os seus associados. E nesses últimos 8 anos não tem sido feito nada para essa parte, nem cumprimento da lei. Tem uma lei hoje para isso, que é a Lei 3877, que foi de iniciativa das entidades. E nós não temos visto a lei também ser cumprida. Questionamos o governo, fomos no Ministério Público, no Tribunal de Contas, audiência pública em defesa da lei. E, infelizmente, o Tribunal de Contas sentou em cima do processo, não deu nenhum parecer, entrou-se no processo de eleição e hoje a gente tem aí uma situação que nem se sabe se está correto, se não está, mas os programas continuam. A situação ela é crítica, porque é um órgão que
gera muita expectativa de uma necessidade real, que é a moradia, que é você ter um lar, ter uma dignidade, dar isso para os seus filhos. E a gente não tem clareza e nem segurança com relação à lista. Então, isso me incomoda muito, porque eu trabalho com isso. Eu trabalho com famílias de baixa renda que ganham até 5 salários mínimos, que não conseguem ir lá no banco e contratar uma moradia para comprar um apartamento ou uma casa. Depende do governo. Então, se depende do governo, o governo tem que olhar para essas famílias de uma forma mais clara, onde nós possamos olhar no site e verificar. Vânia está na pontuação 10. Então, ninguém que está na pontuação abaixo de mim pode ser atendido primeiro. Certo. Existe um critério também que é adotado pelos bancos, né, pela CODAB, que a pessoa que tem o nome negativado na SPC Serasa, por exemplo, ele nunca é contemplado. Existe algum tipo de projeto, candidata, para derrubar esse veto? Por quê? Eu entendo o seguinte, Brasil são, segundo os dados aí que foram elencados, 62 milhões de pessoas têm o nome na SPC Serasa. Alguns têm os seus motivos, as razões e circunstâncias que não nos cabe julgar. Mas alguns, por exemplo, estão tentando sobreviver. E a partir do momento que o governo nega a moradia, que é um direito garantido na Constituição, o que fazer para resolver essa situação aqui no DF? Bom, quanto a isso, o governo federal tem um programa Minha Casa Minha Vida, que é parte do Fundo Nacional de Habitação, Interesse Social, que é um programa nacional que atende os estados. Tem um quantitativo de cotas e verbas para cada estado construir moradia para essas famílias que ganham até um salário mínimo, que se chama faixa 1, onde a pessoa não pode estar com o nome no SPC Serasa, ou seja, negativado, como as pessoas falam. A situação é que nós já temos quase 6 anos que Brasília não constrói uma moradia para essas famílias, nem utilizando de recurso do governo federal, nem utilizando o recurso dos fundos, porque todo estado e todo governo ele tem um fundo que é utilizado para atender essas famílias que não têm condições de chegar num banco para fazer um financiamento por ter o nome negativado. Uhum. Então, é preciso que realmente o Estado ele possa deixar um quantitativo destinado, mesmo sem utilizar a verba do governo federal, para construir casas para essas famílias, que são a maioria maior de 60 anos, que estão negativados. Passou de 60 anos, já não consegue financiamento no banco. Uhum. O banco já não quer financiar mais. Uhum. E isso é uma lei do Banco Central. Mas o governo, ele pode sim ter políticas para atender essas famílias que não têm condições de chegar ao banco, com um recurso subsidiado pelo governo federal e também pelo recurso do GDF. Certinho. A Laiana França, Laiana, tá baixo demais o áudio. Laiana, se melhorar aí, você dá um joinha pra gente, por favor, tá? Você dá um joinha aí, peço desculpas a você. A Carla Jéssica tá saudando você aqui também, tá mandando um parabéns aqui, né? Tá acenando. Participação do público aqui, ao vivo aqui na TV Estação 26. Vamos continuar com o programa. O Elton Ribeiro, quero agradecer a sua participação também. Eu que agradeço a todos por estarem participando. Ah, tá. Beleza. Bom. Eu acho que tá bom, melhorou. Melhorou, né? Sim, o vamos programa lá. ao vivo é assim mesmo. Então, essa questão, por exemplo, da moradia, atende a faixa 1, mas muitas das vezes, por exemplo, por que essas pessoas não podem ser incluídas no programa aqui do Distrito Federal? Na verdade, o Distrito Federal não tem um programa para atender essas famílias, que possa subsidiar a moradia delas para que elas, mesmo tendo o nome negativado, elas consigam ter sua moradia. Exatamente por falta de política pública, porque nós não temos um fundo do Distrito Federal para garantir que as casas dessas famílias sejam feitas. Então, o governo ele usa o recurso do governo federal do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, para construir as moradias. Falta de gestão, falta de política para estar atendendo essas famílias que realmente precisam. E eu fiquei, assim, meio que abismada, não que eu seja contra, mas a minha visão pessoal, o programa que o governo lançou para resolver essa situação foi o aluguel social. E o aluguel social é uma medida paliativa.
ela não vai resolver o seu problema de moradia. Ela vai te dar um dinheiro para você pagar o aluguel por 5, 6 meses, você não consegue, de fato, conseguir a sua moradia porque você já é maior de 60 anos, você não tem o nome limpo no SPC Serasa, você vai usar 5, 6 meses e vai ficar na mesma situação. Certo. Então, opinião pessoal minha, eu vejo que esse projeto, eu não sei o nome que foi dado, de aluguel social, ele é paliativo e não resolve. Além de pegar um recurso que poderia ser utilizado, de fato, para construir a moradia para essas famílias, de uma forma definitiva, mesmo que fosse uma concessão para quem é maior de 60 anos, 70 anos, que não tem onde morar, você entrega o imóvel para a pessoa, de uma forma que hoje se tem a CDRU, que é uma concessão de direito real de uso. A partir do momento que aquela pessoa não utiliza mais a moradia, passa-se para outra pessoa que tem as mesmas condições e os mesmos critérios. Agora, o aluguel social é só pegar dinheiro, que não me disseram também de onde vai vir o dinheiro, de onde vai sair o dinheiro para pagar o aluguel social, para poder paliativamente resolver o seu problema de aluguel, mas que não vai resolver definitivamente. Então, política pública para famílias que ganham até um salário que é a faixa 1, no GDF ainda não se tem. É preciso que isso seja feito. Dentro da Câmara, chegando lá, e se Deus permitir, nós temos muito o que fazer, é uma das defesas nossas, inclusive da governadora, do meu partido, Eliana Pedrosa, que é construir moradias principalmente para quem está nessa faixa. Porque quem ganha acima de 5 salários mínimos, ele consegue chegar no banco e fazer um empréstimo, um financiamento. Se ele tiver com o nome negativado, ganhando acima de 5 salários, ele consegue resolver. Agora, quem ganha abaixo disso não consegue. Então, o olhar para essas famílias é o olhar especial, que tanto na Câmara Legislativa eu pretendo trabalhar mais diretamente para essas famílias, procurando fazer leis que garantam a execução da política habitacional para essas famílias. Não que as outras não precisem, mas elas têm mais condições de conseguir chegar a um banco e conseguir financiar a sua casa. Essas pessoas, se não tiver o Estado participando e ajudando, dificilmente elas vão conseguir sair de um aluguel, de um fundo de quintal, ou de uma invasão, ou de uma ocupação. E você também, como candidata, tem projetos voltados para os assentamentos aqui no Distrito Federal? Bom, dentro da Câmara Legislativa, eu quero ser aquela pessoa que vai estar diretamente olhando para essa questão de regularização fundiária e construção de novas moradias. Tem gente que brinca assim, você não pode ver um espaço vazio que você já vê casa construída. Mas isso, para mim, é dignidade, porque quando uma pessoa está dentro da casa dela, que ela pode dizer, é minha casa, você está dando para ela saúde, segurança, educação, dignidade, porque quem não tem um endereço próprio, hoje está aqui, hoje está ali, seu filho está numa escola, está noutra, você acaba não tendo essa relação com o lugar que você mora. E fazendo esse processo de regularização, você vai poder verificar quem tem direito de permanecer, dá-se o documento, dá a escritura, dá a regularização. Hoje, se a gente for olhar por alto, mais de 60% das moradias do Distrito Federal não tem escritura. Mas por que não tem escritura? Porque ninguém sabe quem deu, quem não deu, quem recebeu, se comprou, se não comprou. Então, essa tem que ser uma força-tarefa do governo para que essas moradias sejam regularizadas e você tenha o documento legal da sua moradia. E aí eu volto na questão da CODAB. Muita gente acaba não sendo beneficiado porque que já recebeu, mas não tem o documento, volta para a lista e recebe novamente, porque eu não tenho escritura no nome. Aí existem várias denúncias. A dona Maria tem 3 casas. Ela recebeu 3 vezes, mas ela não tem escritura de nenhuma. Ela tem direito? Documentalmente, provando que ela não tem nada registrado no cartório, ela tem. Mas acaba tirando a vaga de outra pessoa que poderia estar sendo atendida e que realmente não tem moradia. Então, os assentamentos
dentro dessa parte social, da questão de olhar para a segurança, para a questão de saúde pública, que é a questão do esgoto correndo a céu aberto em alguns lugares, a falta de infraestrutura, de asfalto, de escola, isso está muito dentro do programa da nossa governadora, que é uma mulher que olha para o social, que está sempre buscando o bem-estar da pessoa física, da família, dentro de uma realidade que não adianta você ficar fazendo só políticas de legislação. Você tem que botar a mão na massa e ir lá e resolver, buscando recursos do governo federal, recursos internacionais e resolver a situação. Brasília já não está mais aguentando, né, Vânia? Você nunca foi candidata, nunca foi deputada, mas é muito difícil saber que tem candidatos aí que querem a reeleição, que não fizeram nada, absolutamente nada, nessas áreas que são gravíssimas e precisam de uma solução quanto antes, porque, do contrário, haverá um caos aqui no Distrito Federal em menos de 10 anos, se não resolver essa questão da moradia. A moradia é um caso sério, mas, infelizmente, isso aconteceu por causa da falta da política pública. Quando você vai fazer um assentamento, um novo loteamento, é preciso se pensar também que aquelas pessoas que vão morar ali, elas têm que ter escola, têm que ter posto de saúde, tem que ter a delegacia, o ônibus, tem que ter o comércio, tem que ter condições dela morar naquele local. Então, o que a gente tem visto é que constrói-se as moradias, mas não aumenta essa oferta da infraestrutura para que essas pessoas possam ter condições melhor de vida. E elas acabam voltando para o lugar onde elas moravam, porque lá ela tem a escola perto, ela tem o posto de saúde perto, ela já conhece todo mundo, a vida dela está ali. Isso a gente pôde ver com o projeto do Paranoá Parque, que é um projeto fantástico, foi construído com recurso do governo federal para essas famílias de faixa 1, que pagaram 10% do valor do apartamento, mas colocaram esses apartamentos numa área que até o momento não tem infraestrutura. Então, muitas famílias não foram para lá porque não tem escola perto, o ônibus não passava perto, a saúde não está perto, e ela tinha que mudar toda a sua rotina de vida para poder estar indo morar naquele lugar. Muitos falavam assim, a pessoa que não quer ir morar num apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, pagando 10% do valor, é porque ela não precisa. Às vezes não é por isso. Às vezes é porque realmente ela não tem condições de ir para lá devido à falta de estrutura. Então, tem que se realmente pensar em programas de novos empreendimentos com infraestrutura. E também nos loteamentos que não tem, nos assentamentos, nas ocupações, fazer o processo de cadastramento, verificação se tem condições de permanecer ali e dar a infraestrutura adequada para que as pessoas permaneçam. Porque não é só também falar, não, pode ficar ali e deixa todo mundo lá à sorte, como se está. E esse caos já está aí há muito tempo. Não é de agora nem há 10 anos. É falta de gestão governamental. Competência dos deputados distritais, federais e Senado para resolver essa questão. É falta de competência de todo mundo. Porque se você é o gestor e você tem condições de pegar, fazer um planejamento, se não tem recurso, você busca do governo federal, se não tem condições do recurso do governo federal, você procura as ONGs, procura os organismos internacionais, e tem país que ele precisa fazer projetos sociais, porque ele tem esse compromisso com o social. O que não se tem é o quê? Programas e projetos para se buscar o recurso do governo internacional, para se utilizar nessa questão das áreas sociais. Então, de fato, realmente precisa de gestão e de programas e propostas e planejamento. Saber fazer o projeto, né? Saber fazer projeto e executar, né? É claro, executar. Desculpa a franqueza, mas os gestores que aí estão no show de incompetência. Vai montar uma cidade, constrói, não coloca o hospital, não coloca um posto de saúde, não coloca uma delegacia, um posto do corpo de bombeiro, saneamento básico, o mínimo necessário, energia, né, para que a população possa fazer as suas coisas. Então é muito complicado. E ainda assim o transporte, que é o mais importante também, para que o trabalhador possa ir e vir, né? Aí vem a questão das creches, como é que eu também saio? Eu moro perto da casa da minha mãe.
minha mãe cuida do meu filho para eu ir trabalhar. Sim. Aí eu sou atendida num programa que eu vou mudar lá para outra cidade. Minha mãe não vai junto. Onde é que eu vou deixar meu filho para ir trabalhar? Eu não tenho um ônibus perto, não tenho uma creche. Então precisa-se realmente de planejamento e mais do que isso, é ter um olhar social para as famílias e se colocar no lugar dela. Porque o que eu vejo muito é que os gestores, eles simplesmente chegam lá, faz e diz assim, não, o que dá para fazer está feito, mas não se coloca no lugar do outro, não quer nem saber se ele está passando fome, está passando dificuldade, ou está passando necessidade junto com seus filhos, e não se aplica o que está no seu plano de governo. Quando faz o plano de governo é tudo muito bonito, mas quando chega lá, a coisa muda. Verdade. A participação da Simone Eterna Coelho, está mandando aqui um emoji para você, a Laiane França, a Carla Jéssica, Elton Ribeiro, a Laiana França, o Kevin, obrigada, participação. Sejam todos bem-vindos. A Filha de Deus também, a Carla Jéssica, que Vânia Coelho na cabeça, né, pessoal? Estamos num processo eleitoral, finalizando agora, né, dia 4, 2 dias praticamente, para que as coisas mudem. Candidato, em relação à parte social, ligado à moradia, essa perpetuação de serviços sociais à comunidade não viciou o povo brasiliense de uma certa maneira? Existe uma possibilidade de fazer um trabalho social único, com início, meio e finalidade? Por exemplo, uma ajuda momentânea, depois uma capacitação profissional e depois fazer com que essa pessoa que recebeu esse benefício, de uma certa forma, possa seguir adiante no momento difícil da vida dela que ela passou? Eu de fato... É uma posição minha, e eu defendo isso há muito tempo, que o programa social ele tem que ser uma solução momentânea. Eu estou com dor, eu tomo um remédio, mas aí eu faço um tratamento para que eu não tenha mais aquela dor. Então, não é que eu sou contra o assistencialismo e nem os programas sociais. Eu sou plenamente favorável. E aí você tocou numa situação que realmente é o meu pensamento. Eu entendo, e sempre meu pai me ensinou, que eu tenho que pescar o peixe. E ele sempre me deu a vara para eu ir pescar o peixe. Ele me deu as condições para eu ir lá e pescar para eu poder me alimentar. E com isso eu segui a minha vida. Agora, quando você vê uma pessoa em situação vulnerável, uma situação de risco, você precisa pegar aquela pessoa, acolher, tratar dela e fazer o que você falou, capacitar e profissionalizar e levar para o mercado de trabalho. Não adianta eu simplesmente ir lá, dar o alimento, dar o remédio, dar as condições para ela se manter naquele período e depois eu abandono ela lá. E é o que a gente tem visto com alguns dos programas sociais. Todo o CRAS tem as famílias cadastradas no sistema, mas hoje não tem uma continuidade. Então, essa continuidade ela é muito necessária. E na Câmara Legislativa, eu não sei se lá tem uma área que cuida disso, que fiscaliza, mas se não tiver, eu pretendo criar para que essas políticas elas tenham continuidade. A família tem o Bolsa Família, ela vai precisar fazer um curso de capacitação, ela vai precisar fazer um curso, voltar a estudar, a mãe, o pai, ele vai precisar ter um rumo diferente. Sim. Não é só ir lá e receber aquele benefício todo mês. Ele vai ter que dar uma contrapartida para o Estado, e que vai se reverter para ele, que a partir do momento que ele, analfabeto, passar a estudar, ele vai ter uma nova visão. Ele mesmo não vai querer mais ficar vivendo de benefício. Ele vai querer se capacitar, se profissionalizar, fazer uma faculdade, montar uma empresa, ter o seu próprio negócio, botar o seu filho na faculdade, porque o brasileiro ele não quer esmola de ninguém. Uhum. Ele quer oportunidade para que ele possa mostrar o que ele tem capacidade para fazer. Se hoje eu estou em dificuldade, o Estado me ajuda com benefício e me ajuda a entrar no mercado de trabalho, eu vou fazer com isso uma escada para que eu siga a lugares muito maiores, porque o céu é o limite para quem quer fazer. Não, e tem que ter essa diferença. Sabemos que o trabalho social é de extrema relevância. A questão aqui que foi elencada é de suma importância, porque até porque o governo gasta muito com esse tipo de projeto e tem realmente custado.
aos cofres públicos. A prova disso, por exemplo, do assistencialismo aí, infelizmente, chegamos à notícia, talvez seja do seu conhecimento, 12 milhões de analfabetos aqui no nosso país. A educação em frangalhos. E está ligada diretamente à profissionalização do jovem na escola. Quais são seus projetos para a pasta da educação, Vânia? Isso aí é uma coisa que eu vivi de perto. Eu fiz na minha época de escola, eu fiz o técnico. Então, eu sou técnica em contabilidade. E no período que eu estudei, além de fazer o técnico, eu ainda fui encaminhada pela escola para fazer o estágio no Ministério das Telecomunicações, que na época existia ainda. Então, de lá eu terminei o meu estudo, eu saí técnico em contabilidade e já tinha feito estágio de 1 ano em um órgão público. Eu saí de lá completamente capacitada para ir para o mercado de trabalho. E isso, para mim, foi muito triste quando se acabou o estudo profissionalizante. Eu sei que é uma briga nacional, porque não adianta querer colocar aqui em Brasília, porque isso tudo vem do Ministério da Educação, então são políticas nacionais. Mas a defesa, para que retorne, nós podemos fazer. Então, essa situação de voltar ao estudo profissionalizante para as escolas, de voltar a ter uma coisa que tinha na minha época, não sei se era da sua, mas o CID. Sim. O CID, eu participei do CID, eu fiz vários esportes, campeonatos, participei de competições nacionais em Brasília, fora de Brasília, e eu fazia o curso técnico de manhã e fazia CID à tarde. Sim. E à noite eu ainda fazia aula de música, eu fazia aula de canto, de dança, ou seja, o meu dia era todo preenchido por coisas saudáveis. Na minha cabeça não passava nada que fosse outra coisa a não ser estar na escola. Sim. Hoje, nossas crianças não sabem cantar o hino nacional. Não, mas sabe funk, né? Então, nesse período meu, nós chegávamos na escola, fazia filinha e o tinha SPB, que... né? Exato. E fazia ali, tinha que cantar um hino nacional. Eu aprendi a cozinhar, aprendi a costurar, aprendi datilografia na escola. PIO, PAE, né? PIO, Práticas Integradas do Lar, PAE, Práticas Agrícolas Extrativistas. Isso. Eu fiz o do lar. Eu fiz o PAE. E com isso, a escola ela fazia parte da nossa vida. Sim. Qualquer problema que tinha, o pai era chamado lá, ele tinha prazer de ir lá na escola, numa atividade, numa festa que tivesse na escola para apresentar o seu filho, porque ele sabia que a escola estava dando educação. Hoje, o que a gente vê muito na escola é o professor tentando conter o menino que chega na escola e quer terrorizar. Naquela época, por exemplo, os professores eram chamados de mestre, né? Hoje apanham os alunos. Hoje a gente vê essa triste realidade. Por exemplo, aquele último agora do Rio de Janeiro, do professor que foi agredido, né, pelos alunos. De certa forma, entristece a todos. No Brasil inteiro nós temos visto isso acontecer. É a falta de civilidade, né? A partir do momento que eu não dou valor ao país, eu não vou dar valor ao professor que vai me formar para uma vida melhor. Exatamente. Até mesmo porque também talvez falte aos pais o conhecimento de orientar os filhos nisso, também a participação da família na vida escolar do filho, não? Eu não sei se bem da verdade tudo isso, mas é tudo um conjunto, né? A partir do momento que a escola ela não traz a família para dentro da escola, o pai ele não tem também muito tempo para estar indo para a escola, porque ele tem que trabalhar e tem que sobreviver. Certo. Mas a escola ela tem formas de levar a família para a escola, no final de semana, no turno contrário, fazendo atividades que envolvam a família naquela vida escolar. Porque durante o dia, no período do horário escolar da criança, o pai está trabalhando. Então não tem como ele participar, mas durante a noite, no horário contrário do trabalho, ou no final de semana, é possível envolver a família na escola. E com isso você conscientiza o pai. Com certeza. Que é importante que o pai participe da vida da criança. Se candidata, se eleita, pretende propor, juntamente com seus pares, um pacto, tanto os distritais, né, eleitos, agora tomara que haja renovação, tanto os federais, o Senado e o governador, um pacto por Brasília para essas principais áreas, tanto da saúde, educação, segurança, mobilidade, para tentar minimizar os efeitos catastróficos dos outros governos anteriores? Isso é um desafio, porque no que depende da Vânia, sim,
Esse pacto já existe há muito tempo. Nossa governadora, sendo eleita, ela também já tem esse pacto por Brasília, principalmente nessa questão social de resolver a situação dos mais necessitados. Com relação aos pares, aos nossos colegas deputados federais, distritais e até mesmo ao governo federal, que é possível, a gente está fazendo esse trabalho junto, isso aí vocês podem contar que eu vou ser uma eterna defensora, porque amo Brasília, amo morar aqui, sinto na pele todas essas dificuldades. Eu uso o sistema público de saúde, eu uso o sistema público de segurança, eu uso o transporte público, eu ando nas ruas da cidade e eu vivo normalmente igual todo mundo. Eu moro no Riacho Fundo 2. Morei no Recanto das Emas 18 anos. Ajudei a construir aquilo lá, construindo casas em cooperativas. E um pacto por uma Brasília melhor é o que eu tenho dito em todos os lugares onde eu vou. Por uma Brasília melhor, por tempos melhores, porque a gente já está cansado do que está aí. Está cansado do velho, o velho a gente já conhece. Vamos renovar, oxigenar, porque ideias novas vêm, posições novas vêm e medidas novas e vontade também de fazer diferente. Então, esse Pacto por Brasília é um compromisso meu e um compromisso não só por Brasília, mas pela pessoa, pela criança, pela mulher, principalmente nessa área de violência doméstica que hoje está crescendo cada vez mais, a questão do feminicídio, sim, a agressão psicológica, a agressão física dos filhos que agride a mulher, ou seja, o homem acaba batendo no filho para agredir a mulher. A violência financeira, que é aquela dependência da mulher de não se separar do marido porque ela não tem condições de se manter financeiramente, o filho pode ficar desamparado. Sim. Então, esse é um pacto que eu faço pela pessoa humana. Muito bem. Pelas pessoas que realmente precisam do Estado e que hoje não têm esse retorno. Podem contar comigo, vou ser uma eterna vigilante e guerreira nesse sentido, porque eu passo por isso. E essa necessidade, ela não é só de quem está lá nas periferias e nem nas cidades grandes. É geral. Todo mundo precisa desse olhar diferenciado. Muito bem. Participação do Cláudio Leite. Obrigado pela sua participação, Cláudio. Meu voto é de Vânia Coelho. A Simone Eterna Coelho. Vamos mudar essa sociedade. Obrigado à Estação 26 por está com... Nossa, errou aqui. Obrigado à Estação 26. A imagem... PIO para as mulheres, PAE para os meninos e o SPB. Aquela situação que nós falávamos da grade curricular que tínhamos no passado, né? A Simone Eterna ainda diz, são alunos que não querem nada. Pedem educação de qualidade. Eu, como professora, peço alunos de qualidade. Fica aí a manifestação da Simone Eterna Coelho. Muito obrigado por sua participação. Vânia, chegamos ao final da nossa entrevista. Gostaria... Já? Gostaria que você olhasse ali para a câmera ali, deixasse o recado para quem te acompanha, para o Distrito Federal e falasse o seu número também. Assim, bom, eu venho... de pronto aqui agradecer a oportunidade da Estação 26, Carlos e todos dessa emissora e dizer que muitos mais poderiam fazer o que vocês fazem, porque é a oportunidade do candidato se apresentar, da gente levar as propostas, os projetos que nós temos em mente para realizar. E é difícil você fazer uma campanha só de 45 dias e sem dinheiro, mas... nós estamos fazendo a nossa parte. E o que eu peço é que você faça a sua parte. Que você conheça os candidatos que você vai votar. Que você não vote no velho que está aí. Vamos renovar a Câmara Legislativa. Vamos renovar a Câmara Federal. Vamos renovar o governo do Distrito Federal, que tem propostas novas para que Brasília possa realmente sair do caos que se encontra. Brasília está com caos na saúde, na educação, em todas as áreas. Nós precisamos realmente agora fazer uma faxina geral para que Brasília não sofra por mais 4 anos. E você que está pensando em votar nulo e votar em branco, repense. Pense se você realmente vai querer ficar 4 anos sem nada e tendo somente o necessário. Dê o seu voto para que você possa ter mais oportunidades de habitação, de segurança, de trabalho, junto com uma nova Câmara Legislativa.
e eu peço o seu voto, peço a sua confiança para que possa eu mostrar o que eu tenho condições de mostrar. E o meu número é 9094, eu faço parte do PROS, e peço a você também que vote numa mulher guerreira, que ela eleita vai trazer muito mais melhorias. E eu na Câmara Legislativa e ela no Buriti, nós vamos ter forças para poder fazer todas essas mudanças e reformas. Então, vote Vânia Coelho, 9094, e Eliana 90, por tempos melhores e por uma Brasília melhor para se viver. Muito bem, esse foi a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Quero agradecer a presença de Vânia Coelho aqui nos nossos estúdios e nós continuaremos hoje, durante todo o dia, até às 18 horas, com a programação, entrevistando vários candidatos aí ao governo do Distrito Federal. Muito obrigado. E as perguntas feitas posteriormente aqui ao término do programa, a candidata vai ter a oportunidade de responder pessoalmente pelo nosso Facebook, ok? Fiquem com Deus, muito obrigado e continue conosco. Obrigada. Boa tarde.